Olá, minha gente. Aqui é o professor Rinaldo. Vamos começar mais uma aula da nossa queridinha, né, matemática, para o Prepara, que é o melhor curso preparatório para escolas técnicas da região, totalmente gratuito para você aqui, promovido pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, tá? Pegue aí o seu caderno e vamos começar, né? E também não esqueça de você participar, né, do nosso Tira Dúvida logo depois da aula pelo canal do WhatsApp e também durante a semana tem um plantão de língua portuguesa e matemática com nossas professoras e professores, tá? Hoje vamos estudar o capítulo 6 da nossa apostila, que a gente vai tratar dos conteúdos ângulos e circunferências, né? Mas como a gente acontece sempre, né, a gente vai começar com a tarefa de casa, né? Responder a tarefa de casa que ficou da semana passada, que era justamente a questão 15 do capítulo 5. A gente sempre deixa a última questão aí para você passar uma semana refletindo sobre ela e a gente começa ela sempre respondendo, né? Então a nossa tarefa de casa era essa aí, ó. A professora de Paulo pediu-lhe que resolvesse a seguinte expressão. Então a expressão é 0,2 mais 0,8 ao quadrado, mais, aí abre parênteses, 0,25 mais 2,75, fecha parênteses, dividido por 3. E ele quer que a gente calcule o resultado da expressão. Então vamos lá. Ó. A expressão está aí e todo mundo já está careca de saber que toda expressão numérica a gente tem que começar resolvendo o que está dentro do parênteses, né? Então a gente vai começar resolvendo essa soma que tem dentro do parênteses, 0,25 mais 2,75. E aí lembrando, né, que toda soma de números decimais a gente tem que armar tendo a preocupação de deixar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu coloquei aí, ó, do lado, só para a gente relembrar, 0,25 mais 2,75. 5 mais 5 é 10, né? Aí vai 1. Aí 1 mais 2 mais 7 também dá 10, aí vai 1. 1 mais 2 é 3. Então, o resultado dessa soma vai ser igual a 3. E aí a gente já pode colocar lá, ó, tira o parêntese e o resultado vai ficar 3. Aí a conta da gente agora ficou assim, 0,2 mais 0,8 ao quadrado, mais 3 dividido por 3. E a gente não pode fazer de qualquer jeito, tá? A gente tem que seguir a ordem. E a ordem é, primeiro faz potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, soma e subtração fica por último, tá? Então, ó, como a gente tem uma potenciação aí, a gente vai ter que começar por ela, que é 0,8 elevado a 2. E o número elevado a 2, o número elevado ao quadrado, é o número multiplicado por ele mesmo, né? Então vai ser 0,8 vezes 0,8. Cuidado aí na multiplicação de números decimais, né? Que o resultado tem que ter a mesma quantidade de casas decimais, que é a soma das parcelas que estão sendo multiplicadas, né? Do multiplicando do multiplicador. Então, a gente faz 8 vezes 8, 64, mas como o 0,8 tem uma casa decimal e o outro 0,8 também tem uma casa decimal, então a resposta vai ter que ter duas casas decimais, que é 0,64. E a gente vai botar lá na nossa expressão. Então a nossa expressão ela vai ficar 0,2 mais 0,64 mais 3 dividido por 3. E aí qual é o cuidado que a gente tem agora de obedecer a ordem das operações? Então, apesar de eu ter uma soma, depois uma soma e por último a divisão, eu tenho que fazer agora a divisão. 3 dividido por 3, que é 1. Então fica 0,2 mais 0,64 mais 1. E agora é tranquilo, né? É só somar essas três parcelas e a gente chega ao resultado 1,84, a resposta da questão 15 do capítulo 5, letra E. Ok? Vamos embora, né? Para o capítulo 6 agora, tá? Então, capítulo 6, questão 1. Observe as figuras abaixo. E aí ele diz, ó, se ela sofrer um giro de 90 graus no sentido horário, sua imagem será. Então, o que é que a gente precisa lembrar aí? Primeiro que é um giro de 90 graus, né? Então, o giro de 90 graus, ele está relacionado justamente com o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, ele vai, normalmente a gente diz assim, brincando, que quando está em pé, vai ficar deitado, se estiver deitado, vai ficar em pé, né? Quando a gente dá um giro de 90 graus. E aí, ó, e como é no sentido horário, a gente tem que lembrar do sentido do ponteiro dos relógios, né? Que vai ser mais ou menos o sentido dessa setinha azul que eu coloquei aí. Então, ó, a carinha ela vai ter que mudar de posição, né? Você pode até usar a boca como referência, a boca está na posição horizontal, vai ter que ficar na vertical, né? No sentido horário. Então,
a posição vai ser essa aqui, da letra A. E essa vai ser a resposta da questão 1 do capítulo 6. Ok? Só para esquentar essa, né? Então vamos embora, que tem muita coisa para a gente fazer hoje ainda. Questão 2. Essa questão, olha aí, a logomarca aí da ETE, significa que essa questão caiu no vestibular da ETE, tá? E como a gente sempre tem falado aqui, nesses nossos encontros, essas questões da ETE, elas são especialmente importantes, por quê? Porque o ETE, ele usa um banco de dados, né? A prova é eletrônica, não esqueça disso, que a prova é eletrônica, por isso é importante você, por exemplo, entrar no nosso site, o estudioonline.net.br, e fazer o Prepara Online, que é o curso preparatório também da nossa prefeitura, que você pode estar fazendo lá pela internet e você lá vai ter os simulados eletrônicos similares às provas da ETE, tá? E a prova da ETE, como é um banco de dados, as questões elas acabam se repetindo, né? Porque quando o aluno vai fazer a prova, que ele bota lá o CPF dele lá no site, no sistema, o sistema ele sorteia 20 questões, 10 de língua portuguesa e 10 de matemática. E aí você, de repente, uma dessas questões que já caíram, você pode pegar ela e ter ela novamente para responder. Então tem que se ligar mesmo nas questões da ETE, que é uma dessas aí, ó. Essa que a gente vai fazer agora. Marque a alternativa que indica um valor possível para x. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí a gente tem que se lembrar, ó, que existe uma relação entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E basicamente a gente pode dizer o seguinte, ó, que os ângulos agudos, né, que a gente pode representar aí pela letra alfa e que está de amarelinho ali, ó, eles são iguais, tá certo? Os ângulos obtusos, que a gente pode representar ali pela letra beta, eles também são iguais nesse tipo de construção. E a soma dos ângulos, o alfa mais o beta, sempre vai ser igual a 180 graus. Então isso aí é suficiente para a gente resolver, aplicar e resolver. Porque se você olhar lá, ó, ele quer que a gente descubra o valor do x, e você vai ver que tanto o ângulo que tem lá na parte superior, que é o 2x, como o de baixo, que é 3x menos 20 graus, eles são dois ângulos agudos, então eles são iguais. Então é justamente essa regrinha que a gente vai usar para poder resolver isso. Então vamos embora. Eu posso dizer que 3x menos 20 é igual a 2x, porque ambos são agudos, e os ângulos agudos nesse tipo de construção geométrica são iguais. E aí a gente vai organizar a nossa equação, né, deixando tudo que é x no primeiro membro e o número, que no caso só tem o 20 no segundo membro. Lembrando que toda vez que a gente fizer essa organização e que um elemento ele mudar de membro, ele também troca a operação. Então a minha conta vai ficar 3x menos 2x, né? O 2x que estava lá no segundo membro, ele veio para o primeiro membro e o menos 20 foi para o segundo membro. Então tem que trocar a operação. Então fica 3x menos 2x igual a 20. 3x menos 2x é um x que a gente representa por x, né? X igual a 20. Já encontramos o resultado. Questão 2, a resposta está também na letra E. Ok? Vamos embora para frente, né? Questão 3. A professora desenhou um triângulo como no quadro abaixo. Então tem aí um triângulo que foi desenhado pela professora, tá? E aí, ó, em seguida, ela fez a seguinte pergunta. Se ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas dos seus lados e de seus ângulos? Certo? E aí, ó, alguns alunos responderam. Então vamos ver a resposta dos alunos. Fernando disse, os lados terão 3 centímetros a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Gisele respondeu, os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Marina respondeu, a medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. E Roberto disse, a medida da base será a mesma, 5 centímetros, os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. E aí quer saber quem foi que acertou. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente faz, se a gente está multiplicando por 3 os lados de um triângulo, todos os lados eles serão multiplicados por 3, mas os ângulos vão permanecer iguais. Tá certo? A gente está fazendo uma ampliação, a gente vai ter um triângulo semelhante, e no triângulo semelhante você vai ter uma alteração na medida dos lados proporcionalmente, mas os ângulos permanecem com as mesmas medidas, né? E aí a gente vê que quem acertou a questão foi justamente Marina, que foi isso que ela respondeu, né?
que vai multiplicar os lados por 3 e a medida dos ângulos se mantém iguais. Então, a questão 3, a resposta é a letra C. Questão 4. Observe os triângulos. Então, tem aí 2 triângulos, tá certo? E sabendo que o triângulo DEF, que é o menorzinho, ele é uma redução do triângulo ABC, podemos afirmar que x tem. Então, ele quer saber qual é a medida do lado x ali, né? E a gente precisa se ligar nessa questão, que é o seguinte. Redução em matemática não significa que a gente vai diminuir simplesmente de tamanho, mas que a gente vai diminuir de tamanho mantendo as mesmas características da figura, tá certo? Então, essa redução ou essa ampliação, que às vezes a gente também vai fazer ampliação, ela terá que ser proporcional. Ou seja, vai existir uma proporcionalidade entre os lados, tá? E por isso a gente vai resolver isso usando o teorema fundamental das proporções, a famosa regrinha de 3, né? Onde a gente vai dizer, ó, considerando o triângulo maior, que 20 está para 16, assim como, aí a gente considera as medidas do triângulo menor, x está para 12. Aplica a regrinha de 3, ó, que é cruzando assim, né? O 20 vai pegar o 12 e o 16 vai pegar o x. E a gente arma, ó, 16 vezes x igual a 20 vezes 12. Aí eu vou fazer as duas multiplicações, né? Do primeiro membro e do segundo membro. No primeiro membro eu tenho 16 vezes x. Multiplicar um número por uma letra é só juntar um número com a letra. Então 16 vezes x é 16x. E no segundo membro, 20 vezes 12 dá 240. Então eu fico com a equação 16x igual a 240. X vai ser igual a 240 dividido por 16. O valor de x vai ser 15. Resposta da questão 4, letra D. Ok? Vamos para frente. Vamos para a questão 5 agora. Na questão 5, ele diz o seguinte: observe a transformação homotética abaixo, sendo o triângulo PQR, que é o triângulo maior, uma ampliação do triângulo HIJ, que é o triângulo menor. E ele quer saber qual é a razão de homotetia dessa ampliação. E aí, uma das coisas que a gente precisa saber é o que é homotetia, né? Essa palavra esquisita, né, que muita gente não conhece, e isso pode às vezes assustar você, tá? Mas não precisa. É só a gente procurar saber o que é. E o que é homotetia? É você fazer uma ampliação ou uma redução a partir de um ponto fixo. Então, se você olhar o desenho ali, você vai ver que eu tenho o ponto O, né? E a partir daquele ponto O, a gente vai fazer a ampliação do triângulo, o triângulo HIJ, que ele é o pequenininho, né? E aí você, a partir daquele ponto O, você vai traçando aqueles segmentos e você consegue construir o triângulo maior. É só isso, a homotetia. E aí ele quer saber qual é a razão, ou seja, ele quer saber quanto foi que cresceu, certo? Será que dobrou de tamanho? Será que triplicou de tamanho? E aí a gente é só comparar os lados, né? Porque se você observar, ó, no primeiro triângulo, um dos lados, por exemplo, media 4 centímetros e agora está medindo 12. A gente também tem o lado de baixo aqui, ó, que ele media 2 centímetros e agora está medindo 6. E por aí você pode perceber que, na verdade, está aumentando 3 vezes, né? O lado que media 4, 4 vezes 3 dá 12, então passou a medir 12. E o lado que media 2, 2 vezes 3, 6, passou a medir 6 centímetros. Então a resposta aqui é a letra B. A razão de homotetia dessa ampliação é 3. Ok? Vamos continuar. Questão 6. O complemento e o suplemento do ângulo de 38 graus são, respectivamente. Antes de comentar essa questão, eu queria deixar uma observação para vocês, que é o seguinte: ó, essa questão de complemento e suplemento de ângulo sempre cai na prova do ETE, tá certo? Então, se liga aí, aprenda. Se você não está lembrado qual é a definição de complemento e de suplemento, preste atenção nessa questão, porque isso sempre cai, tá certo? Então, o complemento de um ângulo é quanto falta para ele chegar em 90 graus. Ou seja, o ângulo tem 38, eu vou saber qual é a diferença para o ângulo de 90 graus. E o suplemento é quanto falta para chegar em 180 graus. Então, rapidamente, a gente vai resolver. Ó. Se eu quiser saber quanto é o complemento, é só pegar 90 menos 38, certo? Se o ângulo fosse de 40, era 90 menos 40. Se o ângulo fosse de 70, era 90 menos 70. Então, é só você ver quanto é que falta para chegar em 90. E aí, 90 menos 38 dá 52 graus.
Suplemento é quanto falta para chegar em 180. Então é só eu fazer 180 menos 38. Dá 142 graus. Então, ó, o complemento é 52, o suplemento 142. A resposta está na letra E. Ok? Não esqueça que é complemento e que é suplemento. Até porque, ó, na questão 7, a gente vai ter o mesmo tipo de conteúdo, né? E foi uma questão que caiu no vestibular do IFPE, tá? Agora, aqui só tem uma dificuldade um pouco maior, porque ele diz assim, a medida em graus de um ângulo cuja terça parte da medida de seu complemento mede 10 graus e 20 minutos, certo? Lembrando que minuto é o submúltiplo do grau. Então ele diz assim, ó, que o ângulo, né, a terça parte do ângulo é 10 graus e 20 minutos. Ele quer saber quanto é o complemento desse ângulo. Então tem um grau de dificuldade um pouco maior, né? Mas vamos embora. Primeiro a gente precisa entender essas equivalências aí, tá? Ou seja, os submúltiplos do grau. Então um grau, ele tem 60 minutos, certo? É parecido com a hora, né? A hexadecimal. Ou usando o 6, né? Um minuto tem 60 segundos, feito é na hora também. E um grau, logicamente, vai ter 3.600 segundos. Então são os submúltiplos do grau, tá? Então não esqueça, um grau tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos e um grau tem 3.600 segundos. Então vê bem, como ele diz que a terça parte do complemento é 10 graus e 20 minutos, não significa que o ângulo ele tem 10 graus e 20 minutos. O que tem 10 graus e 20 minutos é a terça parte, né? É como se a gente tivesse dividido ele em 3 partes e cada partezinha tem 10 graus e 20 minutos, certo? Então, para a gente saber o valor realmente do complemento, a gente teria que fazer 10 graus e 20 minutos vezes 3, né? Já que a terça parte que é 10 graus e 20 minutos. Ou então somar. Eu optei por multiplicar, né? Então, quando a gente multiplica, vai ficar 30 graus e 60 minutos, que eu multiplico minutos e depois os graus. E aí, como 60 minutos a gente sabe que é 1 grau, certo? Isso aqui significa que são 31 graus. Ou seja, o complemento é 31 graus, certo? Porque ele não disse que a terça parte do complemento é 10 graus e 20 minutos, então se a terça parte do complemento é 10 graus e 20 minutos, é porque o complemento é 31 graus. E se o complemento é 31 graus, para eu saber qual é a medida do ângulo, é só fazer 90 menos 31. A resposta vai ser 59 graus. Está novamente na letra E. Ok? Então se liga aí nessa questão de complemento, tá? Questão 8. Em um par de óculos, as lentes circulares têm 3 centímetros de raio e a distância entre os centros das lentes é de 8 centímetros, como mostra o desenho abaixo. Quanto mede a largura desse par de óculos, né? Que ele quer saber aquela medida que está com a interrogação ali. Então, vê bem, ó. Se o raio é 3, né? Então a gente vai ver 3 aqui desse lado, 3 lá do outro lado, certo? Porque o raio é justamente a distância do centro para a extremidade lá da circunferência. Então, qual vai ser o valor desse segmento aí da interrogação? Vai ser, ó, 3 mais 8 mais 3. Você somando 3 mais 8 mais 3, dá 14 centímetros. Rapidamente a gente encontrou o resultado dessa questão, aplicando a definição de raio da circunferência. Vamos continuar, né? Questão 9. A questão 9 diz assim, ó, veja abaixo a circunferência com centro O e raio medindo 5 centímetros. E aí ele pergunta, qual é o segmento que mede 10 centímetros? Então, novamente, ó, a gente tem que lembrar que o raio é a distância do segmento que vai do centro para a extremidade da circunferência. E aí, se a gente analisar essa circunferência que está aí, ó, o raio vai ser justamente essa distância aqui, ó, do centro, que está representado pela letra O, até a extremidade lá, que é representada pelo ponto R, tá certo? Isso aí, os outros segmentos que estão ali, ó, aquele que começa no ponto P e termina no ponto S, ele não passa pelo centro, então ele não é raio. O que começa em Q e termina em U também não passa pelo centro, então também ele não é raio. E o que começa no R e termina no T, ele também não passa pelo centro, então ele também não é raio. O único que é raio é o que passa pelo centro, que vai do centro até a extremidade. E ele diz que isso aqui mede 5 centímetros. E aí, ó, como também, ó, se eu pegar e continuar aqui do outro lado,
Do ponto O, né, que é o centro, até o ponto U, eu vou ter também outro raio. E aí vai formar o diâmetro, né, que o diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio. E a medida vai ser justamente a medida que ele quer, né? Quando ele pergunta qual é o segmento que mede 10 centímetros, vai ser justamente a soma desses dois raios que formam o diâmetro. Vai ser o segmento que começa em R e termina em U, passando pelo ponto O. Então a resposta dessa questão vai ser letra C, é o segmento RU, ok? Vamos embora. Se você achar que está muito rápido, aí o que é que você faz? Quando terminar a aula, você vai lá para o YouTube e assiste lá no canal da TV Escola Jaboatão, que as aulas já vão estar disponíveis. E não esqueça de participar também do nosso Tira Dúvida, tá? Todos os sábados de 11 a meio-dia, com as melhores professoras e professores da nossa cidade aqui, língua portuguesa e matemática, tirando dúvida para vocês sobre o que a gente está estudando aqui na aula da TV, ok? Então vamos lá, questão 10. Na figura abaixo, a circunferência maior tem centro A e 4,3 centímetros de raio. A circunferência maior, tá? Então ela tem centro no ponto A, ó, ali aquele ponto A é o centro da circunferência maior, e o raio mede 4,3 centímetros, ou seja, do ponto A ali, que é o centro, até o ponto D, esse segmento aí é o raio e mede 4,3 centímetros. E a circunferência menor tem centro em B, certo? Então o ponto B ali é o centro da circunferência menor, passa por A e tem 1,5 centímetros de raio. E ele quer saber qual é a medida do comprimento o comprimento do segmento CD, certo? Que é justamente aquele que é como se fosse a distância entre as duas extremidades das duas circunferências, tá? Então vamos lá. Ampliei aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, certo? Então ele diz o seguinte, ó, de A até D, a medida é 4,3, certo? De A até B, ele diz que a medida é 1,5. É isso que está no enunciado do problema. Logo, né, como isso aí é o raio, se de A até B é 1,5, então de B até C também vai ser 1,5, certo? E aí, ó, como ele quer saber o tamanho lá do segmento CD, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o segmento total, que mede 4,3, e vou subtrair os dois raios da circunferência menor. Então fica 4,3 menos 1,5 menos 1,5, certo? O resultado vai ser 1,3. E a gente vai encontrar aqui a resposta novamente na questão letra E. Beleza? Vamos para frente que ainda temos aí algumas questões para resolver. Questão 11, hein? Olha lá, apareceu novamente o logotipo ali do Instituto Federal de Pernambuco. Ou seja, essa questão caiu na prova do IFPE, tá? Então tem que ficar ligado nessa questão. O que é que ela diz? No interior de uma creche, há um grande pátio quadrado, onde foi construído um salão circular para que as crianças pudessem brincar livremente conforme a figura abaixo. A parte pintada da figura representa a área verde do pátio, onde os estudantes cultivam hortas. Determine a área total verde das hortas desse pátio em metros quadrados. Considere π igual a 3, tá? Então o desenho está aí mostrando para a gente, ó, na verdade o desenho ele fica cinza, né? Mas ele quer que a gente calcule aquela área cinza ali, onde está a horta, tá? Para a gente poder resolver essa questão, eu ampliei aqui para ficar melhor. Então vê só, a gente vai ter que primeiro calcular a área do quadrado, certo? Que é a área total. Porque ó, essa área da horta aí, ela é uma figura que a gente não tem a forma para calcular a área dessa figura, né? Que são a horta que tem duas partes em cima e duas partes embaixo. Mas a gente tem a forma para calcular a área do quadrado e tem a forma para calcular a área do círculo. Então o que é que a gente faz? A gente calcula a área do quadrado, depois a gente calcula a área do círculo, e aí a gente subtrai. Porque quando eu pegar a área do quadrado, que é tudo, e tirar o círculo, o que é que vai sobrar? A horta. Então é assim que a gente vai resolver. Então como é que calcula a área do quadrado? A área do quadrado é só você pegar o lado e multiplicar o lado ao quadrado, o lado elevado a 2, né? Ou seja, como o lado é 20 metros, é só eu fazer 20 vezes 20,
eu chego ao resultado de 400, ou seja, a área desse quadrado é 400 metros quadrados, tá certo? Agora vamos calcular a área do círculo. Então, ó, a área do círculo tem essa formulazinha aí, π vezes r ao quadrado, tá? Onde π é aquela letrinha grega lá, né, que vale 3,14, que a gente até teve uma aula já sobre ela, né? E que quando não vem escrito no problema, a gente tem que usar 3,14. Quando vem escrito, como veio agora nessa questão, né, dizendo considere π igual a 3, então a gente considera π igual a 3. Às vezes vem escrito assim, considere π igual a 3,1. A gente bota 3,1. Às vezes, quando o professor é muito malvado, ele bota assim, considere π igual a 3,1415. Aí você tem que usar 3,1415. Quando não vem dizendo nada, aí você usa 3,14. Aqui foi um professor de Deus, foi um professor bonzinho. Ele disse assim, considere π igual a 3. Foi bom, né? Porque vai ficar melhor o cálculo de fazer. Então, a gente vai considerar, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o π por 3 e o raio da circunferência a gente vai deduzir. E como é que a gente deduz isso? Da seguinte forma, eu sei que o lado do quadrado, ele mede 20, tá certo? E o lado do quadrado, se você projetar ali na circunferência, você vai ver que é o diâmetro da circunferência. Então, o raio é a metade do diâmetro, então se o diâmetro é 20, o raio vai ser 10. Então, eu vou trocar π por 3 e o r por 10. E aí eu vou ter que fazer essa continha aí. 3 vezes 10 elevado a 2. E aí, cuidado para não errar nessa casca de banana dessa operação. Aí que eu tenho uma multiplicação e uma potenciação. Primeiro tem que fazer a potenciação para depois multiplicar, tá? Então, 10 ao quadrado, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10 é 100. Então, vai ficar 3 vezes 100, que é igual a 300. Então, eu tenho a área do quadrado é 400, a área do círculo é 300. Mas eu não quero nem a área do quadrado, nem a área do círculo. Eu quero a área da horta, né? E a área da horta vai ser justamente eu pegar a área do quadrado e tirar a parte referente ao círculo. Então, vai ser 400 menos 300 igual a 100. Logo, a resposta aqui, ó, letra E. Mais uma vez deu letra E, 100 metros quadrados. Beleza? Questão 12. Em uma pista de atletismo circular com duas raias, a raia A, que é a interna, se você prestar atenção lá no desenho, vai ver que é a parte interna da raia, e você pode ver isso na sua apostila também, a raia A possui raio igual a 80 metros. E a raia B, que é a parte externa, possui raio igual a 100 metros, conforme a figura a seguir. Sabendo que o atleta da raia A fará o percurso de uma volta com uma velocidade constante de 4 metros por segundo, qual será a velocidade em metros por segundo que o atleta da raia B deverá manter para que os dois completem uma volta no mesmo tempo? E aí eu coloquei a observação que velocidade é uma razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, tá? E não sei se vocês notaram, né, que tem lá ó, a logomarca do IFPE, ou seja, essa questão caiu na prova do IFPE. Então vamos lá. Primeira coisa, precisamos calcular o comprimento das raias, né? Já que a gente vai precisar da velocidade, velocidade tem a ver com distância percorrida, a gente precisa calcular o comprimento das raias. E aí, para calcular da raia A, eu tenho um raio igual a 80, né? O comprimento de qualquer circunferência vai ser 2πr. A fórmula é essa, 2 vezes π vezes r, certo? Então, ele não deu o valor de π e a resposta, se você observar, tá? É um detalhe importante, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver. A resposta, eita, ainda não tem não, mas se você for olhar a resposta aí na sua apostila, você vai ver que a resposta está em função de π. Então, a gente aqui não vai nem substituir o valor de π. A gente vai substituir só o R por 80, então vai ficar 2 vezes π vezes 80. 2 vezes 80 é 160, então a gente vai considerar que o comprimento da raia A é 160π. A raia B, o raio é 100, a fórmula é 2 vezes π vezes R, então vai ser 2 vezes π vezes 100, vai ser 200π, certo? Continuando. Velocidade é a razão entre distância percorrida e o tempo gasto. Então, a raia A, a gente sabe que a distância, né, que foi o comprimento que a gente acabou de calcular, é 160π, da raia B, 200π. Então, ó, velocidade é distância sobre tempo, é uma razão é uma divisão. Inclusive, aí esse triângulozinho ele ajuda a gente a determinar a relação que existe, né,
entre velocidade, distância e tempo, que vocês vão estudar isso muito ano que vem, no primeiro ano do ensino médio. E aí, ó, se a velocidade é distância sobre tempo, a gente pode dizer que tempo é distância sobre velocidade, né? Aplicando lá o triângulozinho, ó. Então a gente vai ter, ó, raia A, raia B, o tempo da raia A velocidade aqui da raia B. Então na raia A, ó, 160π sobre 4, então deu 40π. E a gente vai usar justamente esse valor lá para a raia B, certo? Ou seja, eu tenho 200π, que é a distância da raia B, e o tempo foi o mesmo, né? Então 40π. Então 200π sobre 40π, o π a gente vai, um corta com o outro, 200 dividido por 40 dá 5. Então a gente chega aqui que o resultado vai ser justamente 5, né? Ou seja, quando ele pergunta qual será a velocidade que o atleta da raia B deverá manter para que os dois completem a volta ao mesmo tempo, a resposta vai ser 5, no caso 5 metros por segundo. Ou seja, o atleta da raia que é maior, ele tem que andar mais, tem que ter uma velocidade maior do que o atleta da raia menor, né? Enquanto que o atleta da raia menor vai ser uma velocidade de 4 metros por segundo, o da raia maior vai ser uma velocidade de 5 metros por segundo. Beleza? Questão 13. Novamente é uma questão do IFPE, o bicho está pegando, tá? É nessa apostila do capítulo 6, né? Muitas questões do IFPE. Então, o famoso rei de um reino bem distante, decide colocar um tampo circular para servir de mesa no salão da reunião. A porta de entrada do salão tem 1 metro de largura por 2,4 metros de altura. E qual o maior diâmetro que pode ter o tampo circular da mesa para passar pela porta do salão? E aí a dica é que o círculo pode passar inclinado, ou seja, digamos que isso aí seja a porta, né? Então a melhor maneira, a porta tem 2,4 metros de altura, tem 1 metro aí de largura, e a melhor forma do tampo passar é se ele for na diagonal, tá certo? Porque a diagonal ela vai ser sempre maior do que a altura, né? Então, essa é a maneira mais fácil dela passar, que inclusive já é uma dica da questão. Então, para a gente resolver isso, a gente precisa calcular qual é o valor desse segmento amarelo aí, tá certo? Que passa na diagonal, que a gente está representando aqui pela letra D. E aí você vai observar que isso aqui vai formar um triângulo retângulo. E aí o triângulo retângulo eu vou resolver usando o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, aquela medida ali D, tá certo? D ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a 2,4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então 2,4 ao quadrado é 5,76, 1 ao quadrado é 1. Então D ao quadrado vai ser igual a 6,76. E para descobrir o valor de D, eu vou ter que calcular a raiz quadrada de 6,76 e calculando essa raiz quadrada, que você pode até fazer uma associação com o número 676, que é a raiz quadrada de 26. Então, se eu quero a raiz quadrada de 6,76, então, em vez de ser 26, vai ser 2,6, né? 2,6 elevado ao quadrado vai ser igual a 6,76. E aí a gente chega à resposta dessa questão, que está na letra D, certo? Pronto, pessoal, vamos agora para a questão 14. Olha lá, logomarca do IFPE, significa que essa questão caiu no vestibular do IFPE, então a gente tem que ter atenção com ela, hein? Em uma Olimpíada de Robótica, o robô Besouro caminha de fora do círculo de manobras e, após se apresentar, retorna ao ponto inicial conforme a figura a seguir. Considerando que o caminho percorrido pelo robô está indicado pelas setas, qual o ângulo X formado entre o caminho de saída e o caminho de retorno do robô ao ponto inicial? Então tá aí o desenho, tá certo? E a gente vai lembrar aqui que é o seguinte, quando eu tenho um arco, tá certo? A medida do arco, a partir do centro da circunferência, ele vai ser o dobro da medida dele se a gente considerar que os ângulos estão na outra extremidade da circunferência. Então, se eu tenho um ângulo beta ali, ó, que ele tem o vértice dele na extremidade da circunferência, a medida dele vai ser metade do ângulo referente ao mesmo arco, se o vértice estiver no centro da circunferência, certo? E é isso que a gente vai usar, tá? Então, vê só. E também a gente vai usar a questão de que ângulos opostos pelo vértice são iguais. E também a gente vai usar a questão que quando eu tenho dois ângulos
que eles estão sobre uma reta, eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. E também a gente vai usar a relação que existe no triângulo, que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre é igual a 180 graus. Então vamos lá. Então a gente tem esse ângulo aí, tá certo? O desenho está ampliado. Então vê só, aquele ângulo lá de cima ele mede 28, né? Ele é relacionado a esse arco aí. Então significa o seguinte, que o ângulo aqui de baixo também vai medir 28 graus. Eles vão ter a mesma medida porque eles são relacionados ao mesmo arco, certo? Além disso, ó, se você for considerar aquele ângulo ali de 77 graus, você vai ver que a gente pode calcular aqui o suplemento dele, porque está sobre a mesma reta, né? Então o suplemento de 77 seria 103 graus. Com isso, eu tenho um triângulo ali formado pelo ângulo de 28, o ângulo de 103 graus, sabendo que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre dá 180, eu vou chegar que aquele ângulo ali tem 49 graus, certo? E aqui novamente eu vou ter, ó, com relação à reta onde está o ângulo de 49, eu vou ter o suplemento dele aqui, ó, que vai ser 131 graus, certo? E com isso, ó, se você prestar atenção agora, eu vou ter esse triângulo, onde tem um ângulo medindo 28, o outro medindo 131, e o outro ângulo dele seria justamente o valor de x que ele quer que a gente calcule. E aí a gente vai usar a relação que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180, e aí a gente vai calcular o valor do x. Ou seja, x mais 131 mais 28 vai ser igual a 180, e aqui rapidamente, né, a gente encontra que o valor do x vai ser 21 graus, certo? Logo, a resposta do 14 é letra C. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão 15. Uma praça tem um formato de um triângulo retângulo de catetos 30 metros e 40 metros. Deseja-se construir um lago circular no interior dessa praça. O lago pode tocar os limites da praça. Qual é a área do maior lago em forma de círculo que se pode construir totalmente no interior da praça? Essa questão vai ficar para a tarefa de casa, que é a última questão do capítulo 6. E a gente vai deixar para responder ela no próximo sábado. Então você vai ficar meditando sobre ela aí e no próximo sábado a gente vai iniciar a aula conversando sobre ela. Ok, minha gente? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se liga aí no Tira Dúvida que vai começar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.